Vamos lá, galera. Agora eu vou mostrar para vocês um resumão, né, de tudo que a gente viu até agora sobre o círculo trigonométrico, agora incluindo a tangente também no desenho do círculo. Essa tela é interessante que vocês printem, principalmente no final, que nós vamos preencher esse quadro aqui do lado, olhando também para esses elementos, tá? Que estão nessa tabela. Se você prestar atenção aqui, é um círculo. Aqui nós temos o círculo trigonométrico, aonde nós temos o eixo Y representado pelo seno, o eixo X representado pelo cosseno e a reta tangente que encosta nesse ponto aqui na circunferência. E nelas estão todos os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 e seus simétricos em cada um dos quadrantes, e também a possibilidade de nós encontrarmos o seno, cosseno e tangente também dos pontos notáveis, também outros pontos notáveis, que são aqueles que começam e terminam os quadrantes, ou seja, são aqueles em que a circunferência toca tanto no eixo X quanto no eixo Y. E aqui estão todos os valores possíveis e suas transformações, quanto eles equivalem em radianos. Então é interessantíssimo. Uma outra coisa interessante também que tem aqui nessa imagem são os valores que o seno, cosseno e tangente adotam em cada quadrante. O seno, por ele ser representado pelo eixo Y, o que o eixo Y mostra para a gente? Que tudo que é para cima é positivo e tudo que é para baixo é negativo. Então no seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante e negativos no terceiro e quarto quadrante. Para cima positivo, para baixo negativo. Já o cosseno, o que ele mostra para a gente? Ele é a representação do eixo X. E o eixo X ele faz o quê? A direita é positivo e a esquerda é negativo. Então, no primeiro e quarto quadrantes que estão à direita da imagem, ele tem valores positivos. Já o segundo e o terceiro, que estão à esquerda da imagem, tem valores negativos. E por fim, a tangente, a gente pode pensar na tangente de duas formas. Tá? As duas formas são as seguintes. Eu vou até botar aqui que está errado, aqui é mais, tá, gente? Esse símbolo aí está errado. Que é o seguinte. Os quadrantes ímpares, que são o primeiro e o terceiro, eles são sempre ligados à parte de cima da reta tangente. Então, eles representam os valores positivos, que é negativo, tá? Já os quadrantes pares, que é segundo e quarto, eles apontam para baixo, então eles são negativos, tá? Tá invertido ali. Então, o que a gente pode pensar também? A outra forma, como a tangente é a divisão do seno pelo cosseno, a gente pode fazer a regra do sinal. Ó. Mais dividido por mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais com mais dá menos. A gente, se usarmos também a regra do sinal, a gente também consegue encontrar os sinais em cada um dos quadrantes da tangente. Tá? E aqui vamos preencher todos os valores de seno, cosseno e tangente dos arcos, dos ângulos mais que são usados, né, para vocês, que são os notáveis. Então, ó, vamos lá. 0 é a mesma coisa que 0 radiano, né? Foi. Eu odeio quando faz isso, sacaneiro das falhinhas do nada. 0 radiano. O seno de zero ele aponta para o zero. O cosseno de zero é uma unidade, né? Porque o cosseno é o eixo X. E a tangente de zero é o próprio zero, porque ele está bem ali. Já o 30 ele é π sobre 6 radiano, né? O seno de 30 é meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Isso aí é da tabelinha famosa da musiquinha. O 45 ele é o π sobre 4 radiano. O seno é raiz de 2 sobre 2. O cosseno também é raiz de 2 sobre 2. E a sua tangente é 1. 60, também das tabelinhas das músicas. Ele é
π sobre 3 radiano. Ele tem raiz de 3 sobre 2 de seno, meio de cosseno e raiz de 3 de tangente. 90 graus é o π sobre 2. Seno de 90 é 1, porque ele está bem no 1 do seno. Cosseno de 90 é 0, porque ele liga ao zero do eixo x. E tangente já vimos aí que não existe, porque se eu dividir 1 por 0, eu não tenho solução, né? E lembrando também que a outra forma de analisar é que o eixo y ele é paralelo à reta tangente. Então, eles não vão ter ponto em comum. Então, não existe ponto em que o 90 encoste na tangente. Então, não tem tangente de 90. 120. 120 ele é da família do 60. Ele é 2π sobre 3 radiano. Lembrando que, por falar que é da família, a gente sabe que o denominador vai ter que ser o mesmo. E os valores numéricos do 120 são os mesmos do 60, só prestando atenção no sinal. O seno de 120 ele é o mesmo seno de 60, é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 120 ele é simétrico ao cosseno de 60. Então, se é meio de 60, o de 120 é menos meio. E a tangente de 120 é aqui embaixo, então ele é simétrico à tangente de 60. 135 ele é da família do 45, então ele é 3π sobre 4. Não vou botar rádio aqui não, porque não está cabendo, tá? Mas você sabe que tem que acompanhar com radiano do lado. Então ele tem os mesmos valores numéricos que o 45, porém temos que prestar atenção nos seus sinais. Ó, ele tem o mesmo valor de seno, que é raiz de 2 sobre 2. Tem o valor de cosseno simétrico a ele, ou seja, é menos raiz de 2 sobre 2. E a tangente dele também é simétrica, encosta lá embaixo, é menos 1. O 150 é da família do 30, então ele é 5π sobre 6. O seno de 150 é o mesmo de 30, que é meio. O cosseno de 150 é simétrico ao cosseno de 30. Então, ele é menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente dele é lá para baixo. A tangente dele é negativa, é simétrica. Menos raiz de 3 sobre 3. 180, que é fim de eixo, que é no eixo dos cossenos. Ele tem, primeiro, ele é π, né? Ele tem 0 de cosseno, certo? Ele tem menos 1 de seno. E ele também tem 0 de tangente, né? Porque se eu prolongar para a direita, ele encosta no 0. Então, ele tem 0 de tangente. 210. Agora, vamos passar para o terceiro quadrante. 210 é da família do 30. Então, são os mesmos valores numéricos do 30, né? Que é meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. Agora, a gente tem que prestar atenção só no sinal. E o formato dele em radiano, por ser da família do 30, ele é 7π sobre 6. O seno dele é negativo, porque ele é simétrico. O cosseno dele também é negativo. E a tangente dele passa a ser positiva, porque ele liga passando pelo próprio 30 lá em cima. Tá bom? 225 da família do 45. Então, ele é 5π sobre 4. Ele possui os mesmos valores de seno, né, os valores numéricos de 45. Agora vamos prestar atenção no sinal. No terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. E a tangente é positiva. 240 da família do 60. Então, 60 é sobre 3, então ele é 4π sobre 3. Mesmos valores numéricos, então é raiz de 3 sobre 2, meio e raiz de 3. Sendo que seno e cosseno são negativos no terceiro quadrante. E a tangente é positiva. 270, que é eixo y, ele tem, primeiro, ele é 3π sobre 2, digamos que ele é da família do 90, né, brincando mesmo. O seno dele é menos 1, porque ele está na parte de baixo do eixo y. O cosseno é 0, que ele liga para o 0. E a tangente é da mesma coisa que o 90. Não existe, né? Porque ele faz parte do eixo paralelo à tangente, tá bom? 300 é da família do 60.
Então, sabemos que no formato radiano, ele é 5π sobre 3. Seno, cosseno e tangente são os mesmos de 60, os mesmos valores numéricos. Ó, raiz de 3 sobre 2, meio e raiz de 3. Sendo que o seno no terceiro quadrante é negativo, no quarto quadrante é negativo, o cosseno é positivo e a tangente é negativa, é para baixo. Então, aqui é negativo. 315 da família do 45, então ele é 7π sobre 4. Ele tem os mesmos valores numéricos que o 45. Notem que os valores numéricos eu sei. Eu só presto atenção no sinal que ele adota. Seno no quarto quadrante é negativo. Cosseno no quarto quadrante é positivo. E a tangente no quarto quadrante é negativo. 330 da família do 30. Então, ele vai ser 11π sobre 6. Mesmos valores numéricos que o 30. Então, é meio de seno, raiz de 3 sobre 2 de cosseno e raiz de 3 sobre 3 de tangente. Seno no quarto quadrante é negativo, cosseno no quarto quadrante é positivo e tangente no quarto quadrante é negativo. E, por fim, o 360, que ele possui os mesmos valores do zero. E 360, por ser a volta completa, ele é 2π radianos. Então, ele é 0 de seno, 1 de cosseno e 0 de tangente. Pessoal, eu espero que vocês tenham acompanhado direitinho e que coloquem uma coisa principalmente na cabeça, que todos os outros arcos, sem ser o 30, 45, 60, e sem ser os dos eixos, né, do 90, eles têm o mesmo valor numérico ao seu correspondente no primeiro quadrante. Então, o número é o mesmo. Só vai prestar atenção no sinal que ele vai adotar. Por exemplo, eu quero ver qual é o cosseno do 135. Aí você pensa primeiro, 135 é da família do 45. Então, o valor numérico desse cosseno é raiz de 2 sobre 2. Depois você visualiza se o cosseno dele bate na direita ou bate na esquerda. Como o 135 está no segundo quadrante, ele está à esquerda. Então, o cosseno é negativo. E é assim que a gente consegue interpretar. E outra coisa, todos os exercícios que aparecem, eu peço a vocês, nesse primeiro momento, que vocês montem o ciclo trigonométrico rapidinho. É rápido fazer isso. Faz uma bolinha, uma cruzinha para você identificar o valor do que está sendo pedido. Porque de tanto vocês resolverem, primeiro vocês vão dominar melhor o ciclo e segundo, daqui a um tempo, de cabeça, vocês vão analisar, vão bater o olho e já vão saber qual é o valor. Porque também meio que o problema te induz o valor que você vai identificar e vai fazer nas questões, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Desculpe que apareceu o indicativo que a bateria está descarregando, eu já vou botar para carregar. Mas olhem bem essa tela, printem e guardem com vocês, porque a gente vai usar isso aqui até o fim, até a gente acabar esse período letivo, sabe-se lá quando, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha sido falado de uma forma bem clara, bem tranquila, para que vocês assimilem esse conteúdo muito importante da matemática, tá bom? Beijão para vocês, até o próximo vídeo.